Corrente contínua versus corrente alternada. Você sabe a diferença entre as duas? Se não, vem comigo! No vídeo de hoje falaremos da diferença entre corrente contínua e corrente alternada. Mas antes de mais nada, vou pedir para vocês se inscreverem no canal para que eu possa trazer mais conteúdos de qualidade e que esse conteúdo possa atingir cada vez mais pessoas no YouTube. É super importante para mim e para vocês também que o nosso canal decole. Então, vamos embora aí fortalecer essa rede do Vem Comigo para que a gente possa ter várias pessoas aprendendo física também. E para você que não assistiu o vídeo sobre corrente elétrica, eu vou deixar para você o link dele na descrição e também no card desse vídeo. No vídeo de hoje, irei trazer alguns aspectos sobre corrente elétrica alternada e corrente elétrica contínua. Falarei a definição de cada uma delas, as diferenças que a gente pode encontrar nos gráficos, onde são usadas e por último teremos um bônus aí também. Então não fique por fora e bora aí pro vídeo. No nosso último vídeo, vimos que corrente elétrica nada mais é do que cargas elétricas em movimento. Então, recordando aí o nosso circuito que fizemos na nossa última aula, nós tínhamos um circuito simples, né? Com uma fonte, onde a gente tinha uma DDPU e uma lâmpada acesa nesse circuito. Vimos também que o sentido convencional da corrente elétrica é do sentido positivo para o sentido negativo, lembrando que as cargas elas não se acumulam em um dos polos, né? Quando ligamos esse circuito, quando conectamos esse circuito, as cargas ficam em movimento constante. Quando falamos agora sobre a definição de corrente elétrica contínua, estamos falando de uma corrente que ela vai adotar apenas um sentido para poder se movimentar. Então, quando eu pego esse circuitozinho simples e falo que o sentido dessa corrente convencional está aí do polo positivo para o polo negativo, estamos falando que esse sentido dá para a gente o sentido de uma corrente contínua. Mesmo que a corrente ela alterne no tempo no sentido do valor, uma hora ela seja com uma intensidade maior, outra hora com uma intensidade menor, né? Ela não esteja com um valor fixo, porém, se ela estiver mantendo o mesmo sentido dentro do nosso circuito, que aqui está sendo dado no sentido horário, nós podemos dizer que sim, essa corrente ela vai ser uma corrente contínua para a gente. Então, corrente contínua vai ser quando essa corrente ela mantém um determinado sentido para a gente. No caso aqui, o sentido horário. Porém, oposto a esse conceito, nós também iremos falar sobre a corrente alternada. A corrente alternada, por sua vez, ela vai oscilar o sentido em que a corrente percorre o nosso circuito. Em um determinado momento, essa corrente ela vai estar num sentido e outro determinado momento ela vai estar em um sentido completamente oposto. Se eu colocar aqui, fazer uma representação novamente de um fio e mostrando o sentido que essa corrente vai percorrer esse fio, nós poderíamos simbolizar, por exemplo, que em um determinado momento essa corrente ela está apontando para a direita e outro determinado momento essa corrente está apontando para a esquerda. Se você não se recorda do conceito de corrente elétrica, sugiro que você vá na descrição desse vídeo e pegue o link da nossa última aula. Lá falamos tudo sobre o conceito de corrente elétrica e você não pode ficar de fora dessa, tá bom? Continuando a nossa aula, o nosso próximo tópico, aí o tópico 2, depois que a gente já sabe qual que é a diferença entre corrente elétrica contínua e uma corrente elétrica alternada, é a gente conhecer alguns dos seus principais gráficos. Como eu comentei com vocês, nós temos que um dos gráficos que simboliza essa corrente contínua vai ser justamente o gráfico que mantém esse sentido da corrente, assim como também mantém o valor dessa corrente. Eu coloquei para vocês um gráfico de corrente contínua e constante no tempo, né? A intensidade dela mantém constante. Dessa forma, eu posso estar representando, por exemplo, uma corrente que está percorrendo o meu fio no sentido para a direita, como eu simbolizei aqui no fio que eu desenhei logo abaixo desse gráfico.
gráfico. Também posso representar um gráfico de corrente contínua e constante estando no eixo negativo da corrente. E isso só vai simbolizar para a gente que essa corrente está percorrendo o nosso circuito no sentido oposto do que eu chamei de sentido positivo. Então, por exemplo, nesse segundo caso, o gráfico que representaria uma corrente percorrendo aí o nosso circuito para a esquerda seria exatamente um gráfico que mostraria a corrente elétrica no eixo Y negativo. Isso vai indicar para a gente nada além do fato de que eu estou demonstrando que essa corrente ela percorre o meu circuito no sentido que eu estou chamando de negativo. Como a gente pode observar no meu desenho, né? Aqui o sentido que eu estou chamando de negativo é o sentido para a esquerda. Então, se eu tenho uma corrente para a direita, eu estou chamando de uma corrente positiva e contínua, no caso, já que a intensidade dela não muda. E se eu tiver aí uma corrente negativa, eu vou estar falando que ela está percorrendo o meu circuito para a esquerda e ela continua também sendo uma corrente constante, uma vez que a intensidade dela não altera. Além desse gráfico de corrente constante representando uma corrente contínua, a gente também pode ter um gráfico em que o valor da intensidade dessa corrente altere com o tempo. Da mesma forma que a gente viu que essa corrente pode ser representada no eixo Y positivo, ela também vai poder ser representada no eixo Y negativo. Porém, se ela não altera o sentido, ela continua sendo chamada de corrente contínua. Aqui, o que vai acontecer é que ela vai deixar de ser uma corrente constante e vai passar a ser uma corrente que oscila a sua intensidade, mas não oscila o seu sentido. Bora aí ver como que isso ficaria no gráfico? Os gráficos aqui do lado irão mostrar pra gente justamente isso. O primeiro gráfico mostra pra gente uma corrente no sentido positivo de Y e o segundo gráfico uma corrente no sentido negativo de Y. Ambos os gráficos nos mostram uma corrente contínua. Porém, nos dois podemos observar que a intensidade dessa corrente ela muda com o tempo. Esses gráficos que estão sendo mostrados mostram uma corrente que a gente chama de pulsante. O valor dela vai desde um valor máximo até um valor mínimo, sem mudar o sentido no qual a corrente percorre o nosso circuito. Em um gráfico, esse sentido é o sentido positivo, em outro gráfico, esse sentido é o sentido negativo. Porém, quando a gente fala sobre a corrente alternada, nós conseguimos ver gráficos que nos demonstrem justamente o oposto. A gente vai ter que sim, o sentido dessas correntes irão alternar à medida que o tempo passa. Então, vou colocar aqui dois exemplos de gráficos bem conhecidos e que simbolizam aí muito bem o significado de corrente alternada para a gente. Aqui nesses gráficos, como a gente pode observar, a gente vai ter dois formatos muito conhecidos de corrente alternada. Em ambos, a gente tem alternância no sentido da corrente. Uma hora essas cargas estão se movimentando no sentido que iremos chamar de positivo, e em outro determinado momento elas irão movimentar no sentido que chamamos de negativo. E aí a gente fica nessa alternância de movimento do sentido das cargas. No primeiro gráfico, que é um dos mais conhecidos, chamamos essa corrente elétrica alternada de senoidal, justamente porque o formato do sinal dela é igual à função de uma senoide. Já o segundo gráfico é chamado de corrente alternada quadrada. Como podemos ver, temos aí um formato no gráfico de uma onda quadrada. E para poder finalizar nossa aula, também iremos mostrar onde são usadas com mais frequência cada uma dessas correntes. Bora lá? Aí na tela agora está aparecendo para vocês um quadro de onde usamos com maior frequência a corrente alternada e a corrente contínua. Temos que na prática a corrente contínua ela é utilizada em maior frequência em circuitos de baixa tensão, enquanto que a corrente alternada ela é mais utilizada em circuitos de alta tensão. Aí no quadro comparativo para vocês eu coloquei algumas situações, alguns tipos de circuitos em que a gente mais utiliza a corrente contínua versus alguns tipos de circuito que utilizamos bem mais a corrente alternada. Então aí na corrente contínua a gente pode ter circuitos que estão tendo como fonte pilhas, baterias, os dínamos,
A energia fotovoltaica também, ela utiliza a corrente contínua nesse circuito interno, fontes retificadoras de corrente, circuitos eletrônicos de baixa tensão, como eu comentei, as linhas de transmissão submarinas também. Então, todas elas envolvem aí corrente contínua. Já a corrente alternada, ela vai estar presente para a gente nas usinas elétricas, nos geradores de energia alternados, nos inversores de corrente, nos transportes de corrente elétrica das nossas linhas de transmissão. A gente tem que perceber, a gente tem que ter em mente que a corrente que chega na nossa casa é sim uma corrente alternada, uma vez que nesse transporte de corrente a longa distância, a gente precisa fazer essa alteração do valor da tensão no qual a corrente está sendo transmitida. E essa tensão só consegue ser alterada com o uso de transformadores se trabalharmos com corrente alternada. Então, em contrapartida, de uma forma resumida, a corrente contínua ela atua bastante em circuitos de baixa tensão e a corrente alternada ela atua bastante em circuitos de alta tensão. Já no finalzinho desse vídeo, aí, depois que comentamos a diferença sobre corrente elétrica alternada e corrente elétrica contínua, além dos tipos de circuitos que utilizam cada uma delas, juntamente com os gráficos de corrente que representa tanto a corrente alternada quanto a corrente contínua, eu quero trazer um bônus para vocês. Então, antes de eu falar desse bônus, não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva, faça parte dessa gigante comunidade de pessoas que estão todos os dias aprendendo um pouquinho mais de física, tá bom? Então não se esqueçam de inscrever, hein? Cliquem aqui no link e bora para esse bônus super legal. Vou aqui abrir o computador, logar no aplicativo chamado FET Colorado, para que vocês possam observar melhor essa diferença de sentido que a gente vai adotar numa corrente elétrica contínua de uma corrente elétrica alternada. Então vem comigo? Eu montei dois circuitos pra gente, em que vamos ter uma lâmpada conectada numa pilha e uma chave de liga e desliga. Lembrando que essa pilha, ela vai fornecer pra gente uma corrente contínua. Já no circuito da direita, a gente tem a pilha com uma fonte de corrente alternada, esse símbolo aqui que mostra pra gente um mais e um menos, com uma senoide, é justamente o símbolo utilizado para corrente alternada, juntamente com essa chave de liga e desliga. Analisando aqui primeiramente o circuito da esquerda, quando eu conectar, ligar aqui a chave, a gente consegue visualizar a movimentação desses elétrons que compõem pra gente a corrente, acendendo a lâmpada e todos eles movimentando aí no sentido horário. Essa movimentação no sentido horário sem ter nenhuma alternância é que vai fornecer para a gente o que a gente vai chamar de corrente contínua, como a gente comentou. Já quando eu ligo o circuito da direita, a gente consegue visualizar que essa corrente ela alterna o sentido. Então, em um determinado momento, a gente tem os elétrons movimentando para a direita, eu vou colocar sentido horário, depois sentido anti-horário, horário, anti-horário, horário, anti-horário. E com isso, a gente vai ter essa lâmpada acendendo, essa corrente que simboliza para a gente a corrente alternada. Se a gente tem os dois aí ligados, nós conseguimos também identificar essa diferença, ó. Corrente contínua, o da esquerda, os elétrons todos se movimentando no sentido horário, e corrente alternada, o circuito da direita, em que ora esses elétrons se movimentam no sentido horário, ora no sentido anti-horário. Muito legal, né? Então, é isso, turma. Então, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Peço para vocês novamente se inscreverem no canal, deixarem os seus comentários, dúvidas também, sugestões para os temas das nossas próximas aulas, tá? E no nosso próximo vídeo iremos trazer resoluções de questões que envolvam tudo que a gente abordou nas nossas duas aulas sobre corrente elétrica, tanto contínua quanto alternada. Então, não perca a nossa próxima aula e vem comigo!